A paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD e amantes das Escrituras mais um subsídio da EBD. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2018 valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E nós já estamos chegando à lição de número 8, ética cristã e sexualidade. Antes de nós falarmos de nossa lição, eu lembro a você que se não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, não deixe de dar o seu joinha e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus divulgando os nossos vídeos. Se na sua igreja você tem classes para jovens, juvenis, adolescentes, eu deixo na descrição o link do professor Juninho, que vai ajudar você a elaborar a sua aula. Também o site Auxílio ao Aluno EBD está na descrição do nosso vídeo. Muito bem, ética cristã e sexualidade é o nosso tema desta pré-aula. O nosso texto áureo ele está em Hebreus, capítulo 13, e o versículo de número 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A nossa verdade prática diz o seguinte: a sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. A leitura bíblica em classe está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 7 e os versículos 1 ao 16. No primeiro momento, nesta nossa pré-aula, é preciso definir o que é sexo, o que é sexualidade. Para isso, você vai utilizar a sua revista ou mesmo o livro de apoio, que no seu primeiro tópico a revista já traz estas definições. Olhando para o primeiro tópico, o primeiro subtópico, conceito de sexo e sexualidade, diz o seguinte: a biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. O sexo de um organismo é definido pelos gametas que produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. Então esta é a definição para sexo. Olha, se o mundo em si tem banalizado esta palavra ou tem atirado do contexto, isto é problema dele, do mundo em si, da cultura que nós vivemos. Então essa é a definição simples do que é sexo. Também neste mesmo primeiro tópico, nós temos a definição de sexualidade. Olha só, já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie. Então, queridos, nós temos diante de nós este assunto que por muito tempo ele foi tratado como um tabu em nossas igrejas. Então, antigamente os irmãos tinham muita dificuldade de tratar esse assunto e ainda nos dias atuais isto chega a acontecer em alguns lugares. Mas nós temos que ter em mente que este é um assunto necessário
para nós falarmos, tratarmos nesta lição a respeito de ética cristã. Então, o mundo em que nós vivemos, ele banalizou a sexualidade. Nós vivemos dias de perversão sexual e um apelo à promiscuidade, um apelo às coisas ilícitas. Esse apelo está diante de nós o tempo todo. Basta você entrar em um site, até mesmo um site sério de notícias, basta você abrir uma revista para ler, uma revista de notícias, e você vai encontrar nas propagandas, no marketing, este apelo sexual. Então, a sexualidade, ela passa por uma perversão em nossos dias. Por isso que a igreja, às vezes, ao invés de colocar a verdadeira sexualidade, o que é o sexo, como está fazendo nesta lição, às vezes a igreja simplesmente prefere não tocar no assunto. Mas é certo que se nós não tratarmos deste assunto, se a igreja não ensinar os jovens que estão prestes a casar, se a igreja não ensinar as famílias, os casais, até mesmo os adolescentes que em breve estarão contraindo matrimônio, se nós não prepararmos esta nova geração e até mesmo aqueles que já são casados, o mundo irá fazer isto. A TV, a internet, a mídia, a cultura de modo geral irá fazer aquilo que a igreja está negligenciando. Então, a igreja não pode ser negligente neste assunto, e por isso que eu creio que esta lição ela veio no momento oportuno. Como eu disse, a cultura atual ela quer corromper, o sexo e a sexualidade. Você já viu a diferença entre os dois, e a cultura em que nós estamos inseridas, ela quer corromper o propósito do sexo. Se você olhar para o segundo tópico da nossa lição, você vai ver qual é o propósito do sexo segundo as Escrituras. O primeiro deles é a multiplicação da espécie humana. Ora, multiplicar-se, este é um mandamento do Criador já ao primeiro homem, Adão. Mesmo depois que a humanidade cresceu, se multiplicou, decidiu pecar e Deus destruiu toda a humanidade ali no dilúvio, somente 8 pessoas aceitaram o convite do Senhor Deus e entraram na arca e foram preservadas. Mesmo lá em Adão, Deus já estava dando ordem para que o homem se multiplicasse. Foi para isso também que Deus criou o sexo. E depois do dilúvio, nós vemos aqui no nosso primeiro tópico que Deus deu a mesma ordem. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Então, o primeiro propósito do sexo é a multiplicação da espécie. O segundo propósito do sexo é a satisfação e o prazer conjugal. Você encontra aí na sua lição que por muito tempo ensinou-se que a procriação era o único propósito da relação sexual, e o nosso comentarista, o pastor Douglas, até traz algo aí a respeito do Concílio de Trento, que disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu o sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum quaresmal, como se a igreja tivesse poder sobre a ordem máxima do Criador. Então a igreja romana não tinha esse poder, mas contudo no Concílio de Trento saiu aí este edito. Mas nós sabemos que o propósito do sexo é a multiplicação da espécie humana e também a satisfação e o prazer conjugal. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, principalmente o livro de Cantares de Salomão, onde o sábio se volta para este assunto. É claro que este assunto de Cantares, às vezes ele é olhado também como uma tipologia
da igreja e Cristo, também os judeus viam a respeito de Israel e Deus, mas nós sabemos que o sentido literal do texto, ele deve ser preservado, porque Salomão está escrevendo a respeito da vida conjugal, a respeito do amor entre um homem e uma mulher. Então, este assunto do matrimônio, este assunto da satisfação conjugal, ele é sim tratado na Bíblia Sagrada. Agora, o que o mundo atual, principalmente aqui no Brasil, vamos falar de Brasil porque nós estamos no Brasil, está fazendo com o sexo? Ele vem cultuando o corpo. Então, o corpo do homem, da mulher, é cultuado, é como se fosse o centro de todas as coisas. Então, você vai ver uma propaganda de um produto que não tem nada a ver, né, com o corpo. Eles colocam o corpo de um homem seminu ou uma mulher seminua para chamar a atenção para aquilo. Então, o corpo é cultuado, tanto o corpo da mulher quanto o corpo do homem. Isso se chama idolatria. Então você pode ver que o que acontece hoje é semelhante ao que acontecia nos dias bíblicos, em que a prostituição estava intrinsecamente atrelada ao adultério. A prostituição estava, e o adultério, melhor dizendo, corrigindo, estava atrelado à idolatria. Então, idolatria, prostituição, adultério são coisas que andavam juntas. Sempre que os profetas falavam de prostituição, de adultério de Israel, falavam também da idolatria. E isso que acontece hoje, com o corpo humano, o corpo do homem e da mulher sendo cultuado, isto é também, além de ser imoral, é também idolatria. Então, a sociedade atual, ela cultua o corpo e incentiva o ser humano a viver pelo instinto, como se fosse um animal. Então ela incentiva, ela diz assim: ser humano, deixa de ser racional, deixa de usar a razão. E para nós que somos salvos, esta mídia, essa cultura, ela está dizendo: deixa de viver pelo espírito e começa a viver pelo instinto, tá? Quer incentivar o ser humano a viver como se fosse um animal. O animal vive apenas pelo instinto. Então nós vemos aqui algumas coisas que Deus reprova com relação ao corpo. O terceiro subtópico do tópico 2 diz: o correto uso do corpo. São condenadas na Bíblia Sagrada as relações incestuosas, o coito com o animal, o adultério, a homossexualidade, a promiscuidade, mas o nosso corpo deve sim glorificar a Deus. Então são coisas que Deus condena, que Deus não aceita, que Deus abomina, mas infelizmente são coisas praticadas pelo mundo aí fora e vividas como se fossem algo normal. Bem, qual é o parâmetro bíblico para o sexo? É o casamento. Então o casamento é o limite ético para o sexo. A Bíblia não admite nenhum tipo de relação sexual fora do casamento. Aqui nós temos então, ou voltamos ao nosso texto áureo, que é Hebreus 13:4, que diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus o julgará. Também em outra versão é digno de honra, no lugar de venerado, digno de honra seja entre todos o matrimônio. No sentido literal e original, o que esse texto está tratando? Então, às vezes nós tiramos o texto do contexto e fazemos uma outra aplicação. É válida a analogia, mas o contexto original era o seguinte: para alguns, na igreja primitiva, o celibato era mais santo que o casamento. Até hoje, alguns ainda pensam que isso seja uma verdade. Então, na igreja primitiva, alguns pensavam que o celibato era mais santo que o casamento. Então, por isso que o escritor aos Hebreus
diz venerado, digno de honra seja entre todos o matrimônio. O casamento é algo santo, sim, porque foi criado pelo próprio Deus. Foi Ele que instituiu o casamento, foi Ele que instituiu a família. De maneira nenhuma o celibato é mais santo do que o casamento. Este é o sentido original de entendimento deste contexto de Hebreus capítulo 13. Aqui no nosso terceiro tópico, agora eu vou fazer aqui algumas observações. Então, o terceiro tópico, o casamento como limite ético para o sexo. No primeiro subtópico, você tem a prevenção contra a fornicação e diz ali que a fornicação está relacionada ao contato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, não casadas. Me perdoem agora, mas eu preciso ser realista com vocês. Este conceito aqui é um conceito tirado de dicionários de português. Me permitam isso, me permitam esclarecer, alguém tem que falar. Porque essa questão da fornicação é um erro gravíssimo que se comete no Brasil, né? Em cima de uma tradução errada de Almeida, e ninguém corrige. E nós sabemos que há grandes exegetas, há grandes homens que conhecem os textos originais e sabem do que o texto está falando. Então, essa definição que eu acabei de ler aqui no primeiro subtópico do tópico 3 é algo que está nos dicionários de português. Porém, você sabe muito bem que a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, e o texto em questão está no grego koiné. Bem, o que é fornicação no Novo Testamento? A palavra original é porneia. Porneia, de onde vem até hoje as palavras pornografia, por exemplo. Porneia se refere a toda relação sexual ilícita. Vou repetir, porneia se refere a toda relação sexual ilícita. Então, não há base nenhuma para se dizer que fornicação refere-se apenas a solteiros. Porneia se refere a toda a prática sexual ilícita, como homossexualidade, lesbianismo, até mesmo coito com animal. Tudo isso era englobado no porneia. Adultério. A Bíblia fala de adultério no Novo Testamento? Sim. A palavra é moicheia. Relação com a mulher ou com o marido de outrem. Um homem que se relaciona com a mulher de outro homem, ou vice-versa, uma mulher que se relaciona com o marido de outra, isto era chamado de adultério. Então, adultério, a palavra no grego é moicheia, que se refere a esse tipo de relacionamento. Também, esta palavra adultério era relacionada com a idolatria, como eu já falei há pouco. Portanto, a palavra moicheia, ela era assim determinada dentro deste parâmetro, limitada à relação sexual de um homem com a mulher de outro, ou vice-versa. Porém, porneia, que é fornicação, se referia a qualquer prática sexual ilícita. Esta é a diferença entre as duas. Se aqui no Brasil nós mudamos isto é por nossa conta, não é o que está no texto original da Bíblia. Este é um fato que eu preciso esclarecer. Professor Márcio, por que acontece isso? Devido aos erros nas traduções brasileiras. Por exemplo, se você utiliza a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, você vai ter uma versão com menos erros, né? Alguns erros graves, sim, mas menos. Agora, a Almeida Revista Corrigida, que é a mais utilizada, principalmente entre os pastores da Assembleia de Deus e membros em geral, esta é recheada de erros de tradução, e isto leva ao erro de interpretação também. Por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel, lendo o texto de Mateus 19, versículo 9, isto já está claro. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e se casar com outra, comete adultério. Então veja bem, como que alguém vai repudiar a sua mulher e cometer, a não ser por causa da fornicação, se eles são casados? Então,
entre casados não pode ser fornicação, segundo esta teoria, que fornicação é só para solteiros. Então, não se encaixa isso. Agora, quando você pega a Almeida Revista e Corrigida, ela troca a palavra fornicação, que no original é porneia, e coloca prostituição, aí dá um outro entendimento. Então, tudo isso acontece devido aos erros de tradução. Voltando ao versículo 4 de Hebreus 13, venerado ou digno de honra seja o matrimônio, o autor sagrado está dizendo que o matrimônio, o casamento, ele está acima de qualquer coisa, é uma instituição divina e deve ser preservado. No final do segundo tópico, do terceiro tópico, ou melhor, no final do segundo subtópico do terceiro tópico, corrigindo, o nosso comentarista diz aqui desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, com ênfase nos casos de relações extraconjugais. Então, o que seria essa desonra? Em primeiro lugar, a fornicação, qualquer prática sexual ilícita. Isto é uma desonra. O que seria desonra também? O adultério, né? Quando um dos cônjuges sai do matrimônio e vai cometer uma relação fora, vai ter uma relação fora, isto é adultério. E o terceiro que ele coloca ali, e aqui nós devemos ter muito cuidado, é o divórcio. E até mesmo achei que ele foi um pouco pesado aqui, porque nós precisamos diferenciar aí os tipos de divórcio, né? Quais as circunstâncias, aqui foi generalizado, mas a desonra aqui está na fornicação, no adultério, e ele coloca também o divórcio. Não posso levantar aqui essa questão, porque exigiria um estudo específico só sobre divórcio e segundo casamento, que não é o assunto aqui agora. Agora, só uma apimentada aí. A maneira como nosso comentarista se referiu ao divórcio foi categórica, foi firma. Olha só o que ele diz aqui: embora muitas vezes os imorais escapem da reprovação humana, não poderão fugir da ira divina. A praxis da sociedade e a condescendência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. Foi categórico, foi firme, mas nós precisamos colocar em prática, porque o que nós vemos de divórcio e segundo casamento não é somente entre membros, entre a classe de baixo, não. É entre as lideranças, é entre pastores, e isto é muito grave. Se nós aceitamos a Bíblia como ela é, como dizemos aqui, porque isto ainda acontece no Brasil entre as grandes lideranças. Fica aí uma pergunta para encerrar esta pré-aula. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.